Bom dia, paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Eu vos saúdo nessa manhã de sexta-feira com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã abençoada, estamos na presença do Senhor para ouvirmos a sua voz, aquilo que o Senhor ele tem para falar ao meu e ao teu coração. Eu quero te dizer que o Senhor, ele tem múltiplas formas de falar conosco. Ele fala através de sonho, ele fala através de visão, ele fala através de profecia, através das circunstâncias, mas o Senhor ele fala através da sua palavra. E ouvir a voz do Senhor através da palavra, para mim é uma das formas mais maravilhosas, é uma das maiores experiências. A forma que eu encontrei para ouvir a voz do Senhor é através da leitura e meditação das Escrituras. E eu estava aqui nessa manhã pedindo ao Senhor uma palavra que eu pudesse estar ministrando ao teu coração. E o Senhor me trouxe à memória a vida, a história de José, que eu gostaria de estar deixando para a tua meditação. Abra aí a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo de número 23. A palavra do Senhor diz: e o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Glória seja dada ao nome do Senhor por esta palavra maravilhosa que tem alcançado a minha e a tua vida. Falando aqui acerca de José. José havia sido vendido pelos seus irmãos, havia sido levado para a terra do Egito. E chegando ali na terra do Egito, José se encontrava ali naquele cárcere, naquela prisão. E a palavra do Senhor diz que ele encontrou graça aos olhos daqueles oficiais que ali se encontravam, de maneira que colocaram José ao encargo como o chaveiro, como a pessoa responsável por abrir as portas daquela prisão, para que José chegasse a tal condição. Isso representa que José, ele era um homem de confiança, porque estar na posição que José se encontrava era um cargo de confiança, e para que ele chegasse àquele cargo de confiança, certamente José era um homem que tinha um bom caráter. Mas o que eu gostaria de frisar, que eu gostaria de destacar, através desse texto, através da história de José, foi os processos pelo qual ele precisou passar para chegar à posição de governador do Egito, porque é muito fácil olhar para a história de José e enxergar um José enquanto governador, enxergar um José enquanto um homem próspero, um homem de sabedoria e de conhecimento, mas para entender a posição, a condição em que José chegou, é preciso olhar para o seu passado, é preciso olhar para a sua história, é preciso meditar em tudo aquilo que José passou, porque José precisou se submeter a processos. Cada ciclo, cada etapa, cada momento que José passou foram um teste da parte do Senhor na vida dele. José, para ele chegar a um alto cargo, ele teve que aprender a valorizar o dia das coisas pequenas, ele teve que aprender a fazer com excelência as pequenas coisas. Muitas vezes a gente quer galgar um certo cargo, uma certa posição, receber reconhecimento, ser bem visto, ser pessoa de sucesso, ser bem procedida, mas muitas vezes a gente não para entender que Deus ele nos coloca à prova. Ele muitas vezes coloca algo pequeno sobre o nosso encargo, sobre a nossa administração, e ele observa a maneira, a forma como eu e você conduzimos as coisas. Se a gente vai valorizar, se a gente vai fazer com dedicação. Eu quero te dizer nessa manhã, não despreze o dia das coisas pequenas, não despreze essa pequena coisa que Deus ele tem colocado sobre a tua vida, sobre os teus cuidados. Faz com dedicação, rega, porque Deus ele vai dar crescimento aos teus projetos. Eu quero te dizer que essa pequena coisa, que muitas pessoas chegam até mesmo a desvalorizar, que muitos têm chegado até mesmo a subestimar, eu quero te dizer que Deus ele tem te colocado à prova, ele tem te testado, ele está testando o teu caráter. Ele tem colocado sobre as tuas mãos coisas pequenas, e ele tem observado a maneira como você tem reagido, a maneira como você tem conduzido, a maneira como você tem administrado. E eu quero te dizer que a forma como você lida com a pequena coisa vai demonstrar, vai, na verdade, determinar o teu futuro. Rabaçu de Candarraia. Muitas vezes você tem dito: a minha função é limpar os banheiros do meu trabalho, da minha igreja, do meu ministério. Eu quero te dizer, não despreze as coisas pequenas, porque chegará um tempo de coisa grande na tua vida.
mas é a maneira como você reage hoje à coisa pequena que vai determinar a tua história. José ele não desprezou o cargo de carcereiro daquela prisão. José ele não desprezou a função na qual ele se encontrava. Ele prosperou na obra das suas mãos. Para que José se tornasse governador do Egito, José teve que se submeter a todo um processo. José ele teve que aprender a valorizar as coisas simples. José teve que aprender a valorizar as coisas pequenas. José teve que aprender a valorizar as pessoas que passavam pela sua história. José entendeu que muitas das pessoas vieram não para ficar, mas foram pessoas enviadas pelo próprio Deus para agregar algo na sua vida. Não despreze as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Pessoas até mesmo para te exortar. Pessoas até mesmo para te confrontar com a verdade. Não despreze, porque Deus ele tem te colocado à prova. Ele tem te testado, ele está testando o teu caráter. Eu quero dizer que o Senhor ele está te observando. Ele tem visto a maneira como você tem conduzido essa situação aí, este trabalho, a obra, aquilo que você faz. Quem sabe você é o professor da escola dominical do teu ministério. Quem sabe você é o porteiro da sua igreja. Quem sabe lá no teu trabalho você é responsável pela limpeza. Você é responsável por apanhar o lixo. Eu quero te dizer, não despreze. Não despreze o dia das coisas pequenas, porque está chegando o tempo de coisa grande na tua vida. Certo? Eu quero te dizer que o mundo espiritual é regido por princípio. E um dos princípios é esse: valorizar o dia das coisas pequenas. Valorize o dia mau. Você foste fiel no dia mau, Deus vai te honrar no dia de bonança. Tu foste fiel no dia de provação, está chegando o dia de honra sobre a tua vida. Receba essa palavra profética. É uma palavra que Deus ele está me mandando profetizar. Ele está me mandando declarar sobre a tua vida. Você foi fiel no dia mau, no dia de provação, no dia de afronta. Tu foste fiel no dia mau. Está chegando o tempo de honra, de exaltação sobre a tua vida. Tu viveste do pouco. Você disseste, eu trabalhava arduamente e ganhava pouco. Com tantas pessoas no meu trabalho. Trabalhava menos do que eu e ganhava mais do que eu. Eu quero te dizer que está chegando o tempo de honra e de exaltação. Porque mesmo estando na condição que você se encontrava, você realizou o seu trabalho com excelência. E Deus ele tem visto a obra das suas mãos. E Ele vai fazer prosperar a cada dia mais o teu trabalho. Eu quero te dizer que aí nesse lugar onde tu tens trabalhado, onde muitas vezes o teu trabalho foi desvalorizado, foi subestimado por alguém. Eu quero te dizer que é exatamente aí nesse lugar que tem honra para a tua vida. Porque Deus ele vai te promover. Eu vejo o tempo de promoção sobre a tua história. A Bíblia vai nos dizer que José foi promovido. O primeiro cargo que José ocupou na terra do Egito foi carcereiro. Foi aquele que era responsável por abrir as portas da prisão. O segundo cargo que José ocupou foi o cargo ali de administrador na casa de Potifar. E depois José voltou para a prisão novamente. Então vemos aí toda uma história de altos e baixos sobre a vida de José. Mas onde José estava, José valorizava. Ele fazia prosperar o trabalho das suas mãos porque o Senhor estava com ele. Na vida de José havia a presença do Espírito de excelência. José se destacava naquilo que ele fazia, porque ele fazia para a grandeza, para a glória do nome do Senhor. Eu quero te dizer que na tua vida também não vai ser diferente. Eu quero te dizer que o Deus ele vai te promover aí nesse trabalho. Eu vejo promoção. Eu vejo você sendo elevado a um cargo de confiança. Porque lá atrás, ou pessoas até mesmo que quiseram te caluniar. Há pessoas até mesmo que atrapalharam a obra das suas mãos. Pessoas que até mesmo chegaram a desconfiar do teu trabalho. Eu quero te dizer que é exatamente aí nesse lugar. Onde você muitas vezes foi ferido. Onde muitas vezes você foi caluniado. Que Deus ele vai te honrar. Ele vai te promover aí neste lugar. Para a grandeza do nome dele. Para que o nome do Senhor venha ser glorificado na tua história.
Rabacidecandarraia. Receba essa palavra na autoridade do nome do Senhor Jesus. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube. Compartilhe essa mensagem com outras vidas para que vidas venham ser edificadas pelo poder da palavra. Tenham todos um bom dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.